Fala pessoal, tudo bem, tudo tranquilo? Maravilha! A aula de hoje nós vamos ter vários vídeos conversando um pouco mais sobre o comunismo, né? Por quê? Porque geralmente dentro da sala de aula, geralmente a gente tem algum amigo aí, a gente está andando no ônibus, a gente está caminhando, a gente está em aniversário do titio, e as pessoas sempre falam de comunismo, que vai roubar tua casa, que tem esses vícios todos aí, eu chamo de vícios, né? Então hoje aqui a aula é mais uma conversa com vocês para a gente debater sobre o principal teórico, algumas palavras-chave, e nós vamos ter vários vídeos elencando aqui fatores importantes para entender o comunismo, né? A gente não achar que o comunismo é esse fantasma que todo mundo pensa aí. De início eu já quero dizer o seguinte, nós não tivemos até agora nenhuma experiência comunista em nenhum país, cara. Nós tivemos experiências socialistas em países, principalmente daria um exemplo aqui da União Soviética para vocês, e vai ter um vídeo também sobre a União Soviética, dos avanços sociais dentro da União Soviética, certo? A partir da União Soviética para o mundo todo. Mas como a aula de hoje é comunismo, e para não ficar um vídeo muito longo, nós vamos ver aqui o que é comunismo, algumas palavras-chave e o materialismo histórico dialético. Vou tentar resumir aqui para vocês o que é infraestruturas e superestruturas de Karl Marx, tá certo? De início quero dizer para vocês que dois grandes pensadores, eu quero abordar aqui para vocês, principalmente Karl Marx, mas Engels é importantíssimo porque vem dele em 1847 a ideia de princípios básicos do comunismo. É Engels que vai escrever um livro em forma de perguntas e respostas sobre princípios básicos do comunismo, o que é o comunismo, como nasce o proletariado. É muito importante ler esse livro. Caso vocês queiram, deixa o e-mail aí, eu enviarei em forma de PDF para vocês, tá certo? Mas Engels, no seu livro, na primeira pergunta, diz o seguinte: o que é comunismo? E aí Engels responde de que forma, né? Engels responde dizendo que o comunismo é a doutrinação das condições de libertação do proletariado. Quando ele diz que o comunismo é a doutrinação das condições de libertação do proletariado, vem uma outra pergunta, professor. O que é o proletariado, né? O proletariado na esfera da sociedade capitalista, o proletariado é aquele que sofre, aquele que só tem para oferecer sua força de trabalho, né? Só tem para oferecer sua força de trabalho em troca de um salário. Esse é o proletariado. Acima dele está os burgueses. Marx vai chamar até alguns estudiosos de Marx vão dizer até que existem dois tipos de burguês, né? O industrial, existe o burguês aí rentista, né? Então a burguesia, quem é essa burguesia? Então já precisamos saber que existe a burguesia e existe o proletariado. Eles estão em bastante conflitos, né? Esses conflitos, por quê? Porque a burguesia ela detém os meios de produção. O que seriam esses meios de produção, né? É o que é necessário para a execução do trabalho. Então, a burguesia tem o quê? A burguesia tem a indústria, a burguesia tem as máquinas, a burguesia tem o martelo, a burguesia tem a furadeira, e o proletariado, ele só tem apenas sua força de trabalho. Existem também dois tipos de proletariado, é importante deixar claro aqui para vocês. Existe esse proletariado, existe aquele que o mendigo, né? A mulher de rua, né? O bêbado, essas pessoas que não têm casa, não têm moradia, essas pessoas desempregadas, pessoal, elas são bastante importantes para o capitalismo, né? Porque é a partir dessas pessoas que a burguesia ela vai fazer o seguinte, ela vai começar a explorar o proletariado. De que forma? Dizendo o seguinte, as minhas condições são essas. Se você quiser trabalhar aqui, tudo bem. Se não quiser, olha o que é que tem lá fora. Ou seja, para o proletariado, ele não tem escolha. Como eu disse para vocês, ele é a classe que sofre, tá certo? Quem vai pensar nisso, professor? Quem vai pensar nisso é Marx. Agora vamos entender um pouco sobre Marx, né? Marx é um cara que nasceu na Prússia. Na Prússia pertencia à Alemanha. Marx, ele trabalhou em jornais. Marx trabalha na Gazeta Renana, pessoal. É um jornal alemão, tá certo? Depois Marx vai ser expulso da Alemanha, porque ele vai passar a ser um crítico
da política alemã, ele vai ser exilado, depois ele volta para a Alemanha, ele funda o seu próprio jornal. Inclusive vale salientar que é o seguinte, quando Marx começa a escrever, os jornais passam a ter mais leitores, viu, pessoal? Então Marx vai fundar aí a Nova Gazeta Renana também, e aí depois é um outro jornal que fecha, ele vai ser exilado, ele vai ser muito difícil a vida de Marx. Então, como Marx é um trabalhador, é um pesquisador, sempre trabalhou, e aí quebrando sempre o mito que a burguesia gosta de fazer com que Marx, de topar Marx, dizendo que ele era um vagabundo. É comum da burguesia fazer isso, porque Marx era um crítico desse formato burguês, né? Então, o que acontece? Marx, para a gente entender essa aula de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre o materialismo histórico dialético. Quem entender comunismo precisa conhecer o que é o materialismo histórico dialético. Vamos lá. Materialismo histórico dialético, Marx diz mais ou menos o seguinte, pessoal. Marx, ele era um jovem, quando ele estava na Alemanha, ele era um jovem hegeliano. Quem é Hegel, né? Hegel é o filósofo teórico aí, estudou teologia, na verdade, né? Hegel passa a ver o mundo através do idealismo. Marx passa a ver o mundo através do materialismo. Para Hegel, a realidade histórica geraria contradições internas que levariam à sua superação, ou seja, existia uma ideia, primeiro a gente tem uma ideia das coisas para depois fazer essas coisas. Marx vai pensar o contrário disso. Marx diz que as coisas são pensadas através da matéria que existe nessa sociedade, ou seja, dos objetos que existem, da forma econômica, da estrutura econômica, de tudo que há ao redor, e aí vai se modificando através da história. Deixa eu só explicar uma coisa mais para vocês sobre infraestrutura e superestruturas de Karl Marx, né? Para a gente entender um pouco. Deixa eu explicar. Para Marx, a estrutura econômica, isso aqui é materialismo histórico de Marx. Para Marx, a estrutura econômica determinava as superestruturas das ideias. Como é isso? Existe uma infraestrutura que está embaixo, que é a base de tudo, e existe a superestrutura, algo que está em cima, que aqui são a religião, a arte, a moral, a justiça. Existe uma infraestrutura. Essa infraestrutura, pessoal, que está na base é a estrutura econômica. E essa estrutura econômica, ela diz como é aqui em cima. Ou seja, Marx quis dizer o seguinte, que a arte, a religião, a educação, o que a gente tem aqui em cima, ela não é o que a gente quer. Ela é consequência, ela está intimamente ligada à infraestrutura, ao modelo capitalista. Como? Explica aí, pessoal. O seguinte, a religião é um exemplo bem prático sobre isso, e a educação também. Eu vou trazer bem breve aqui a religião, que é o seguinte, a gente tem na religião a ideia de prosperidade. Nem sempre foi assim ao longo da história. Prosperidade é de um indivíduo, de conseguir algo, de manter os bens materiais, de conseguir sua casa, seu carro, seu melhor emprego. As pessoas estão indo para a igreja buscar isso, e a religião está trazendo isso para as pessoas. Mas essa coisa, esse modelo, é um modelo capitalista, de buscar algo, do individualismo, da meritocracia, de conseguir os bens materiais. A religião nem sempre foi assim. A religião, por muito tempo, foi a busca da salvação, a busca de Deus, de uma vida digna, né? Então, vocês estão vendo que a religião, ela está conectada com a infraestrutura do modelo vigente na civilização. Posso pegar a educação para vocês também. A educação diz o seguinte, que geralmente na educação a gente tem também a famosa meritocracia. Ou seja, a gente vai todo mundo sentar lá e eu vou concorrer com você, ou seja, minha individualidade, eu tenho que conseguir um mérito, eu tenho que ser o melhor, que é para eu poder entrar na universidade. Então eu preciso marcar um xizinho no canto certo ali, naquela prova, porque senão eu vou ficar frustrado, senão eu não fui bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente. Então essa correria, esse mérito, essa coisa, tudo isso está ligado, não à educação em si,
Mas tudo isso está ligado à infraestrutura, que Marx vai chamar de infraestrutura, o que seria o quê? A estrutura econômica vigente. O capitalismo é dessa forma. No capitalismo, se você não for bom o suficiente, você vai ficar para trás. Você é engolido pelos outros, né? Então, da mesma forma que é o modelo capitalista, é o modelo da arte, é o modelo da religião, é o modelo da educação. Então, é isso que Marx vai analisar. Então, para a gente entender bem o comunismo e os próximos vídeos, a gente precisa ficar bem atento a este vídeo de hoje, tá certo? Hoje foi um breve, já está aí com 10 minutos de vídeo, mas eu quero que vocês possam aí ter entendido um pouco sobre proletariado, burguesia, materialismo histórico e o que Marx entende por infraestrutura e superestrutura, tá certo? E mais uma vez, todos os vídeos quebrando mitos sobre o comunismo. Essa ideia que Marx era vagabundo que nunca trabalhou é uma ideia errônea, é uma picaretagem aí da burguesia, beleza? Então fique ligado que depois vem mais vídeo aí sobre o comunismo, beleza, pessoal? Tudo bem, tranquilo? Até a próxima.